Que nem no outro vídeo, eu não sei exatamente começar, então... Oi, eu sou a Zaya. E eu vim mostrar pra vocês hoje como que eu fiz pra desenvolver as minhas duas softboxes. Porque eu vi vários tutoriais no YouTube, mas ou eu não entendia como a pessoa fez, qual que foi o esquema pra montar as coisas, ou era muito caro. Muito caro, muito caro, muito caro. Então eu adaptei alguns desses modelos que eu vi no YouTube pra construir as minhas e deu certo. Vou dizer que deu certo. O vídeo ficou muito longo, desculpa, é uma odisseia. Usei um vídeo de base, um vídeo principal, vou colocar ele aqui na descrição. E eu acho até interessante vocês entrarem no canal desse cara, porque no link do vídeo dele tem um material em PDF que eu usei para alguns dos moldes. Não o material inteiro, eu usei acho que só 3 dos moldes. Eu fui adaptando. Se vocês quiserem, pode dar uma olhadinha lá. Ele foi a minha base, mas eu fiz várias alterações. Como, por exemplo, ao invés de usar 4 lâmpadas, eu usei 3. E a parte elétrica também eu fiz de um jeito bem mais simples. Ainda é mais complicado, mas ainda é mais simples do que o cara fez. Espero que vocês gostem, que vocês entendam. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa do tipo, tem nos comentários que eu tento responder. Peço pro meu pai responder, porque meu pai entende bem mais. Mas vamos lá então. A gente vai começar pela estrutura da caixa da softbox então, onde vão ficar as lâmpadas e tal. Nada como um bom e velho papelão pra fazer isso. Usei um dos moldes do canal que tá linkado na descrição pra acertar os ângulos das dobras principalmente, porque as medidas são mais fáceis de acertar só no olho. Eu fui passando as medidas e traçando com uma lapiseira, mas eu aconselho usar uma caneta, porque é mais fácil de você enxergar na hora de fazer os cortes. E como eu falei antes, eu usei os moldes mais para acertar esses ângulozinhos, para não dar nada de errado no fechamento da caixa depois. Com tudo já desenhado no papel, use um estilete e uma régua para fazer os cortes. A régua não é absurdamente necessária, mas ela te ajuda muito para fazer um corte retinho e bem feito. Para fazer os vincos, eu usei a tampa de uma caneta mesmo. Faça a marcação com a ajuda de uma régua e dobre aonde ficou marcado. E não aplique muita força, pois pode acabar estragando o papelão. Agora é só fazer a mesma coisa para ter duas peças iguais. Eu fiz esse reforço para colar dentro, porque esse papelão em específico que eu estava usando era mais fino que os outros. E eu senti que ele estava um pouquinho fraco, mas não é essencial. Se o papelão que você está usando é mais firminho, não precisa fazer essa colagem e essa camada a mais. Com esses dois prontos, vamos pro próximo. Agora a gente vai fazer as duas últimas partes para fechar nossa caixa, usando esse segundo molde aí. Mesma coisa de antes, segui as medidas e usei o molde para acertar alguns ângulos mais chatos. Então vamos pro fundo da nossa caixa, da onde vão sair as 3 lâmpadas. Eu usei um molde, mas só pro tamanho, porque como eu usei só 3 ao invés das 4 lâmpadas, eu as posicionei do meu jeito. Eu desrosqueei um dos soquetes e contornei para determinar o tamanho do buraco. Eu coloquei os 3 no formato triangular, porque eu achei que ficaria melhor, mas você pode fazer do seu jeito também. Recortar esses pedaços é bem chatinho e um pouco difícil, porque o estilete não nasceu para fazer corte circular. Mas é só ter paciência que vai dar tudo certo. Para checar se as medidas deram certo, passe os soquetes desrosqueados e os feche nos buracos. Usando essa parte que acabamos de fazer, vamos fazer a base de uma segunda caixa. Essa segunda parte ela vai esconder a parte elétrica da softbox. Ela consiste basicamente em um quadrado com 4 abas de 4 cm de altura. Eu me arrependi um pouquinho aqui porque eu senti que 4 cm não foi o suficiente. É preferível vocês fazerem um pouco maior. Passe a limpo o quadrado e os buracos para as lâmpadas. Com tudo desenhado, é só cortar os quadradinhos que se formarão nas pontas e vincar as abas dobráveis. E não cometam meu erro, cortem os buracos das lâmpadas antes de montar a caixa, vai poupar muito sofrimento para vocês. A montagem eu fiz colando as abas juntas com uma fita adesiva, e para reforçar por dentro eu usei papel e cola. Vocês também podem usar cola quente nesse momento, eu só não tinha pensado nisso enquanto eu fazia a minha caixa.
E como eu falei, é muito mais difícil fazer esse corte circular com a caixa montada. Não faça isso consigo mesmo. Faça o corte antes. Coloque essas duas partes que a gente acabou de fazer uma em cima da outra, só pra ter certeza de que tá certinho. Agora vamos fazer a tampa dessa segunda caixa usando o fundo da primeira. Ficou meio confuso, mas acho que deu pra entender. Eu cometi um erro aqui, tomem cuidado. Essa tampa, ela precisa ser um pouco mais larga que a primeira parte para poder encaixar e formar uma coisa só. Mas eu fiz maior do que devia e precisei adaptar colocando umas tiras de papelão aí depois. E aí o resto da montagem dessa caixa é que nem a da primeira parte. Corta os quadradinhos dos cantos, faz os vincos e cola daquele mesmo jeito que eu falei, com fita adesiva e o papel por dentro ou cola quente. Feito isso, agora é só fazer um furo na parte de trás da caixa para poder sair o fio ou da tomada ou do interruptor e essa parte vai estar pronta. Agora vamos montar a estrutura principal da caixa. Pegamos o fundo e as partes que fizemos no início e colamos juntas, do jeito que eu tô mostrando. Eu usei cola branca, coloquei uns pezinhos em cima para secar, mas eu não achei muito prático não, usem cola quente mesmo para isso. É nessa parte que a cola quente brilha. Colar essas abas é a parte mais importante, precisa estar muito bem colado e firme, senão a softbox inteira vai se soltar. Com tudo montado, a gente vai agora colar a primeira parte da segunda caixa. A minha, eu precisei inverter o lado que eu fechei a caixa, porque os buracos não estavam encaixando, mas não é nada demais. E de novo, usem cola quente nisso aqui, porque é importante que fique muito bem preso em toda a estrutura. Agora a parte de dentro, vocês vão colar folhas de papel alumínio por toda essa parte aí. Isso vai refletir ainda mais a luz das lâmpadas. Não precisa ser a folha inteira como eu tentei fazer no começo, pode ir colando de pedacinho em pedacinho que também funciona. E não tem segredo, é só cola branca e alumínio. Para ajudar na fixação do alumínio, eu tentei usar um pincel, mas não deu muito certo. E aí eu tentei usar uma dobradeira, que funcionou, mas vocês não precisam disso. Pode ser com o dedo mesmo, apertando direitinho para as folhas ficarem bem coladas, que já funciona. Eu tava só sendo chata. Para começar a parte elétrica, pegue os soquetes e os abra. Nesse modelo que compramos, bastou desparafusar por dentro com uma chave Phillips e já deu certo. A ordem das coisas vai parecer meio confusa, mas confia que vai dar tudo certo no final. Aliás, outra dica é que é muito interessante trabalhar com ferramentas que sejam imantadas, tá? Porque colocar as pecinhas de volta em lugares tão pequenos e chatos quanto desse soquete pode ser uma luta. Agora vocês vão cortar 15 centímetros de fio elétrico para passar dentro do soquete. Uma parte dele vai ficar presa dentro do soquete e a outra vai se conectar ao fio principal do sistema. Separe e desencape esse pedaço de fio usando um alicate. Vocês vão desencapar meio centímetro do lado que vai ficar preso no soquete e 1,5 cm da outra parte, que vai se conectar no fio principal. E
E para desencapar, aperte o alicate delicadamente ao redor do fio e puxe. Tome cuidado para não cortar demais ou estragar o fio no meio do processo, tá? E lembre-se de sempre torcer a parte desencapada do fio antes de conectá-lo em qualquer coisa. Desparafuse os conectores do soquete para passar a ponta de meio centímetro dos fios elétricos, e aí é só parafusar de volta para prender. Passe o outro lado do fio e feche o soquete parafusando tudo de volta no lugar. Repita esse processo em todas as outras lâmpadas, independente da quantidade que estiver trabalhando. Agora, saindo um pouco da parte elétrica, corte 3 pedaços de PVC de 20 mm na medida de 3,2 cm. Essas partes elas serão a junção da estrutura de fixação da softbox no pedestal. Nós usamos um arco serrado para cortar, mas vocês podem usar uma serra tipo tico ou alguma outra opção que eu não pensei ainda. Para facilitar o encaixe das outras peças, lixe essas extremidades desses pedacinhos. Serre 4 rasgos perpendiculares de 1,2 cm mais ou menos, para permitir que a angulagem da softbox fique mais macia. Se precisar, vocês podem fazer mais, mas 1,2 pra gente foi o suficiente. Agora corte outro PVC de 20 mm para o pedestal. Vocês podem escolher a altura que for melhor para vocês e para o que vocês vão usar. O meu eu fiz com 1,20 m de altura. E do mesmo jeito das outras peças, faça um rasgo no topo do pedestal para facilitar o futuro encaixe. Eu acabei esquecendo de gravar a parte dessa estrutura, mas tá aí a imagem. Essa é a estrutura de fixação e angulagem da softbox, tá? Ele é composto por 2 joelhos, um T e aquelas 3 partes que a gente cortou antes, tudo de PVC 20 mm, tá? A gente só não vai usar essa estrutura que tá na imagem, que é a luva com rosca, porque o cara desse canal, ele já tinha um pedestal pronto, comprado, mas como a gente tá fazendo um do zero de 20 mm também, não vai precisar desse adaptador. Aí é só encaixar as peças, encaixar no pedestal e tá pronto. Agora, com uma furadeira, fure os joelhos no ângulo de 90 graus, para que possa passar um parafuso até o outro lado. O parafuso que passará nesse joelho precisa ter pelo menos 3,5 cm para poder conseguir varar e ao mesmo tempo ter um espaço para prender na softbox. Aqui a gente só tá testando, mas será preciso também então uma arruela e uma porca para prender cada lado desse suporte. Marque na softbox a posição dos parafusos e fure com a furadeira também. Agora vamos para a última parte, o pé do pedestal. Ele é feito com 4 joelhos e 3 T's, todos de 20 mm também. Nós conectamos todas essas partes com 4 pedaços de PVC de 15 cm.
Coloque agora os soquetes nos buracos da softbox. Continuando então a parte elétrica, pegue o restante do fio elétrico, o separe com um pouquinho e desencape 3 cm de fio. Essa parte ela será conectada nos fios que estão saindo dos soquetes. E detalhe, a gente não tirou fora toda a capa do fio desencapado, mas pode tirar sim que não ajudou em nada. Muito cuidado agora, tá? Separe as pontas direitas dos fios dos soquetes e os conecte numa das pontas do fio principal. Faça o mesmo com as outras pontas esquerdas e as conecte na outra ponta do fio principal. Eu vou deixar um esqueminha desenhado aqui em cima para facilitar entender. A conexão ela é feita ao torcer as pontas desencapadas juntas. Uma dica para não errar nesse momento é fazer um risco com caneta nos fios direitos dos soquetes e no do fio principal também, para você não se perder. E a carinha dele vai ficar mais ou menos assim. Agora coloque as lâmpadas nos soquetes. Agora a gente vai precisar de um plug macho para poder fazer a tomada, tá? Desparafusa ele para abrir e agora vocês vão desencapar a ponta do fio principal, o que a gente ligou lá em cima nas lâmpadas. Desparafusa essas duas partezinhas dentro do plug e passa os fios desencapados ali dentro. E aí é só parafusar de novo e ele fica presinho. Feito isso, agora você só precisa encaixar essas duas partes do fio nas estruturas que estão dentro do plug e fechar. E parafusar depois para ficar tudo muito bem fixado. Pode ser um pouquinho chato de fazer isso, mas tem os espaços certinhos e super intuitivos de fazer e vai dar tudo certo. A gente só teve um pequeno problema técnico. Mas foi fácil resolver, só tava tendo um problema com mau contato dentro do soquete e a gente precisou levantar essa pecinha aí com uma chave de fenda. Mas nada muito problemático não. Agora sim, ó. Agora eu passei o fio principal da tomada pela tampa da caixa. E não esqueça de isolar essas ligações que foram feitas entre os fios. Fechei a caixa com fita adesiva. E para finalizar, eu só cobri a frente da softbox com papel transparente. No meu caso, usei um papel japonês, mas vocês podem usar um papel manteiga ou um papel vegetal e prender com fita adesiva mesmo. Com as duas softbox prontas, então, eu vou mostrar pra vocês o efeito que elas fazem. Agora eu tô sem nenhum tipo de iluminação extra aqui, só a minha lâmpada que tá aqui em cima, mas é ela normalmente. Essa é a minha luz com as minhas duas softboxes ligadas. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha sido didática do jeito que eu queria ser. Espero que vocês tenham entendido e que vocês possam reproduzir aí. Se vocês tiverem alguma dúvida ou até se vocês quiserem fazer alterações nesse projeto também, do mesmo jeito que eu fiz, comenta aqui, me manda uma DM no meu Instagram, qualquer coisa, meu Instagram tá aqui. Eu espero que tenha ajudado. Basicamente esse é o meu objetivo. Então, é isso. Agora é o momento blogueira, que eu me sinto muito desconfortável, mas precisa fazer. Curte o vídeo, comenta, se inscreve, mostra pra aquele amigo streamer, ou amiga blogueira, ou enfim, queira fazer uma luz que não custe os olhos da cara. É isso. Eu tô orgulhosa.